Bora lá, imparáveis! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria. Nosso tema hoje é um tema bem interessante, que é o líder magnético, né? Nós estamos nesse módulo do líder magnético, mas o líder magnético ele precisa de uma mentalidade de um líder magnético, né? E hoje a gente vai aprender a construir uma mentalidade inabalável. Por quê? O líder, né, não é porque ele se destaca, não é porque ele está crescendo, não é porque ele está desenvolvendo, que ele não vai enfrentar problemas. Não é porque ele está, né, nesse processo que as coisas começaram a dar certo, que às vezes não vai enfrentar algum tipo de dificuldade. Então a gente precisa construir essa mente inabalável. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouco na aula de hoje, né? Essa mentalidade do líder magnético. E a gente precisa ter. Antes da gente iniciar a aula, estava conversando com a Esther, a gente estava falando desses ajustes, dessas coisas que a gente vai fazendo e vai atraindo, né? O líder magnético ele vai atraindo coisas. E aí vai depender muito da frequência que você está vibrando. Se você tiver num momento para baixo, num momento ruim, né, que você deixou a energia cair, e a Aline fala bastante sobre energia, se você deixou a energia cair, você vai começar a atrair alguns problemas, algumas coisas vão começar a vir sobre a sua vida. Da mesma forma, quando você está motivado, você está querendo fazer, você está para cima, as coisas estão fluindo e tal, você vai atrair coisas boas, você vai atrair parceiros bons, vai vir convite, né? Então você acaba se surpreendendo com tantas coisas boas que começam a acontecer, principalmente quando a gente organiza muita coisa na nossa vida. Então nós precisamos ter essa mentalidade, né? O líder magnético tem que ter uma mentalidade diferente das outras pessoas. E qual que é o objetivo dessa nossa aula? O objetivo dessa aula aqui é desenvolver a firmeza sólida, capaz de sustentar o crescimento pessoal e a liderança em qualquer situação, porque se o navio estiver afundando, né, se o barco estiver afundando, o líder ele tem que continuar sendo líder. É aquela famosa frase, né? O capitão afunda com o navio. O líder ele tem que tá dando suporte até o último momento para os seus liderados, né? Então, no final dessa aula aqui, nós vamos estar preparados para reprogramar os limites, para manter o foco diante dos desafios e construir uma mentalidade que nos impulsiona para alcançar resultados extraordinários, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Então, o que define a mentalidade de um líder? Qual que é a grande diferença de um líder para aquela pessoa que não é líder? Vocês poderiam falar para mim? Qual que é o diferencial? Será que todas as pessoas podem ser líderes? O que vocês me dizem? E aí? Pode falar, vocês podem abrir o microfone, pode falar. O que define a mentalidade de um líder? O que define esse diferencial do líder aí? Se vocês não conseguirem responder essa, vocês podem responder outra. Todas as pessoas podem ser líderes? Ai, me ajudem aí. Pode falar. Todo Ah, mundo para pode mim. ser líder, né? Vou falar. Inclusive Todo o mundo pode mundo, ser né? líder? Só que você, tipo, líder é aquele que tenta resolver os problemas, né? Que não vai em busca da solução sempre, né? Eu entendo assim. Tá, vai lá, Aline. A líder é a pessoa que tem uma visão diferenciada e de alcance, né? Que muitas pessoas não têm. A maioria das pessoas tem uma visão mais aqui, só no que ela enxerga. O líder não, ele é visionário. Por isso que a gente fala líderes visionários, líderes. Então ele enxerga o todo e o que está acontecendo. Todas as pessoas podem ser líder? Pode, ela pode desenvolver isso, mas tem pessoas que realmente têm uma visão além do que das pessoas, né? Da Então, massa. e É por isso que a gente sempre tem líderes em todos os lugares. o segredo é esse, né? O que o líder tem de diferente que faz com que ele se destaque, que faz com que ele enxergue o que as outras pessoas não estão enxergando, né? Esse é o X da questão. Talvez eu sou até um tipo de líder, mas às vezes eu não estou até desenvolvendo a minha liderança, eu não estou sendo magnético, né? E o que eu posso fazer, né? Como que eu posso ter?
a chave disso tudo, né, que a Aline falou desse diferencial, né, de se destacar, é a questão da mentalidade, que é o que a gente está falando aqui. Mas o que que define, então, uma mentalidade de um líder? O que pode definir essa mentalidade de um líder? Olha só, a mentalidade de um líder é o alicerce de todas as conquistas. Ela determina como você vê o mundo, reage aos desafios e toma decisão. Os líderes magnéticos têm uma visão clara de quem são, identidade, né? E para onde vão, propósito, independente das situações. Então, aqui eu já começo a ver um diferencial. O líder magnético, ele tem a sua identidade ativada, consequentemente, ele está cumprindo o seu propósito. Mentalidade. O líder que não conseguiu se resolver, o líder que não conseguiu se encontrar, o líder que ainda está perdido na sua identidade, provavelmente ele vai ser um líder ruim e ele vai ter problema ou problemas, né? Vamos colocar problemas que fica mais, porque é muito, são muitas coisas. Ele acaba tendo muitos problemas e não acaba não resolvendo. Acaba perdendo equipe, ele acaba não indo para frente, ele acaba não conduzindo as pessoas para lugar nenhum. E agora eu falando, de repente vocês vão conseguir identificar algumas pessoas que estão perdidas nesse ponto. Por quê? Identidade e propósito. Não ativou a identidade e provavelmente não alinhou o propósito. Porque quando você ativa a identidade, você já começa a alinhar o propósito. Mas uma coisa ou outra está fora, está desconectada. Então, o líder magnético, né, precisa disso, né, precisa estar alinhado. Então, é uma das coisas que define a mentalidade de um líder magnético, tá? Mas vamos lá. Tem também a questão da visão versus a circunstância. A mentalidade de líder foca na visão, não nas limitações do momento. Então, a Aline falou ali dessa questão do destaque ali do líder, né? Dele conseguir enxergar coisa que as pessoas, que os liderados não enxergam. E esse é o papel do líder. Enquanto todo mundo está olhando o problema, o líder tem que estar olhando a solução. O líder tem que estar focando em como vai conduzir aquelas pessoas, em como ele vai resolver aquele problema, em como vai conduzir as pessoas para que as pessoas possam ajudar a resolver esse problema. Porque o líder também não vai precisar e não pode, né, fazer tudo sozinho. Mas ele vai ter que conduzir as pessoas. Ele vai ter que direcionar as pessoas para que essas pessoas possam, de alguma forma, serem conduzidas. E todos que conseguem seguir que decidem seguir um líder, elas estão buscando um direcionamento, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Muitos chegaram aqui perdidos, totalmente perdidos, e aí agora a gente já começou um processo, alguns estão se encontrando, outros já se encontraram, outros já estão se desenvolvendo, mas a gente está aqui se fortalecendo. E aí a gente está apertando alguns parafusos, né? Está ali ajustando algumas coisas, aprendendo junto, crescendo e dando os passos necessários. Então, o líder magnético, ele tem que ter esse processo de visão, né? Visão versus circunstância. Então, a mentalidade desse líder, ela é focada na visão. Ele não olha para as limitações, não olha para o momento. Ah, mas eu estou no momento em que eu não tenho condições financeiras. O líder magnético, ele não está focando no fato dele não ter a condição financeira. Ele vai arrumar uma forma e o financeiro vai ser só um detalhe dentro daquilo que ele está fazendo, porque ele já tem uma visão ampliada. Outra coisa são pensamentos estratégicos. Os líderes, eles avaliam as possibilidades e enxergam oportunidades onde os outros não veem. E esse é o grande diferencial do líder. É conseguir ver essas oportunidades, é conseguir enxergar essas questões onde as pessoas não estão olhando. Às vezes as pessoas estão olhando para um lado, o líder olha para o outro lado, ele vê a solução, ele vê algo que pode realmente mudar a história, e é isso que torna ele o líder, a pessoa de destaque, e faz com que ele conduza algumas pessoas. Um outro ponto interessante e importante é a questão da autoconfiança. O líder magnético, ele acredita em seu próprio potencial, mesmo que ninguém acredite. E agora vocês vão concordar comigo, né? Quem aí está buscando essa fase do crescimento,
vai enfrentando esses desafios aí e vai percebendo que tem muitas pessoas que não acreditam que você mudou ou que você pode mudar, ou não acreditam no que você está construindo agora. Talvez você está escutando isso de algumas pessoas de dentro da sua casa, que não sabe por que que você está fazendo isso, não sabe por que que você está assistindo a aula na segunda-feira, ou caso você esteja aí nesse processo de mudança, qualquer coisinha que você faz de errado, as pessoas ali da sua volta falam assim, mas o que que adianta você estar estudando, né? Você não está estudando, você não fala disso daqui, agora você faz totalmente o contrário, mas você está num processo de amadurecimento, você está num processo de construção, e isso está te levando para o outro nível. Só que o líder, né, e além dele ter essa visão, além dele ter esses pensamentos estratégicos, ele tem a autoconfiança, ele sabe que aquele momento é o momento dele estar em construção. Então, por mais que as pessoas falam, ele não vai se abalar, ele não vai se abater com tudo aquilo. Então, para você ficar com uma reflexão, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Como que você tem enxergado a sua jornada hoje? Pelas situações ou pela visão do seu propósito? Você já parou para pensar nisso ou não? Faça essa reflexão. Você está caminhando ali pela situação, pela circunstância, ou porque você tem uma visão, que você sabe aonde você vai chegar? Forte, né? Nosso segundo ponto aqui é a identificação e eliminação das crenças limitantes. O líder, às vezes, ele tem muitas crenças limitantes. E o que que são crenças limitantes, para quem ainda não sabe? São pensamentos repetidos que tornam verdades internas, bloqueando seu crescimento. Muitas pessoas, ou né, muitos líderes, carregam frases como: eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, nasci assim, não consigo mudar, né? A síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, né? E não tem o que faça. Ou uma frase que é muito falada aí, pau que nasce torto nunca se endireita, né? São frases que costumam ser repetidas e a gente vai levando isso como verdade para a nossa vida. Realmente, a pessoa não tem, não adianta, ela não vai mudar, não adianta, ela não vai. Às vezes a gente cria essa imagem, a gente cria esse cenário. Poxa, eu não sou bom o suficiente, não sou a melhor terapeuta, não sou a melhor professora, não sou o melhor carteiro, né? Não sou a melhor pessoa para fazer isso. Tem pessoas melhores do que eu. Claro que tem pessoas melhores do que a gente. Só que se a gente não acreditar que nós somos capazes e que aquilo que a gente está fazendo, que aquilo que está na nossa mão pode ser feito com excelência, quem que vai acreditar na gente? Se nós mesmos não acreditarmos em nós. Eu gosto muito de uma frase do Cristiano Ronaldo, que tem muita gente que não gosta dele, assim como tem muita gente que gosta, e ele fala assim: para mim, na minha cabeça, eu sou o melhor do mundo. E a mesma coisa, aquele influenciador, o Luva de Pedreiro, fala: eu sou o melhor do mundo. E tem muita gente que fala assim: mas é criador de conteúdo. Na cabeça dele, ele já colocou que ele é o melhor do mundo. E ninguém vai tirar dele, porque ele construiu isso. E você, líder, precisa ter isso na sua cabeça. Você é o melhor naquilo que você está fazendo. Você é o melhor mentor, você é a melhor mentora, você é a melhor missionária, você é a melhor professora, você é a melhor terapeuta, você é o melhor naquilo que você está fazendo, você é o melhor pai, você é a melhor mãe. A crença limitante vai fazendo você se sentir inferior. E às vezes você vai validando isso, e achando que você realmente é inferior, porque você está contando aquela historinha para você e acreditando naquela historinha. Então eu preciso vencer essas crenças que ainda limitam, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já estou nessa caminhada há muito tempo e direto eu estou identificando coisas que me limitam e eu tenho que trabalhar nesse processo para poder reverter. Eu já vou ensinar vocês ali como que faz para reverter. Mas as crenças limitantes, elas vêm de pensamentos repetitivos, né? Eu não sou, isso não é bom para mim, eu nasci assim, eu sempre vivi assim, não é agora que eu vou mudar. Então a gente precisa reprogramar isso. A gente vai entender depois como que a gente faz. Esses pensamentos aqui, eles vão afetar diretamente a nossa capacidade de liderança, porque a sua mente sempre vai trabalhar para provar que você está certo sobre aquilo que você acredita. Olha que interessante. A sua mente vai trabalhar para fazer você acreditar na historinha que você está contando. Por isso que eu falo, não adianta você querer justificar com uma historinha. Nós gostamos de fazer isso. A gente faz
falta um compromisso, a gente não entra na aula, a gente não marca o horário lá, daí a gente quer contar uma historinha. Ah, mas é porque tá corrida a semana. Não, peraí. Tá corrido mesmo a semana ou você tá contando uma historinha para justificar? Será que você não tem meia hora? Será que você não tem 20 minutos? Talvez você não precisa ficar uma hora dentro da nossa reunião, mas você pode ficar 20 minutos, ou você pode entrar aqui e ficar os 30, 40 minutos da aula, assistir uma vez na semana, que é segunda-feira, ou você pode assistir ela gravada, porque se o problema é tempo, você pode entrar na plataforma depois e assistir a aula gravada. Eu, toda semana, dou uma olhada no histórico lá e eu sei quem acessou e quem está há um mês, 2 meses, 3 meses. Tem gente que está um ano sem acessar, ou seja, nunca acessou nenhum conteúdo da plataforma. E o conteúdo da plataforma sempre eu estou alimentando. Além das aulas que nós temos, que nós fazemos aqui, tem várias outras aulas. Esses dias a Maria Antônia mandou para mim, ó, tô terminando aqui. Ela vai palestrar agora na próxima semana e ela está assistindo lá um módulo que é postura de palco para palestrante. E está disponível, está lá na plataforma. E muitos nem sabem que tem essa aula. E além dessa aula, tem várias outras aulas que estão lá. Aí eu posso falar assim, ah, mas eu não tenho conteúdo, eu não tenho tempo. Não, peraí. É mais uma historinha. E o nosso cérebro vai reforçar isso. Ele vai fazer de tudo para que a gente conte essa história com maior firmeza e tenha isso como verdade. E o nosso cérebro vai trabalhar para isso. E não só dessa questão que eu estou falando, mas para tudo que a gente faz. Para tudo que a gente começa a dar uma desculpa, o nosso cérebro tenta reforçar para dizer que você está certo naquilo que você acredita. Então, se você acredita que você é capaz, se você acredita que você pode vencer, se você acredita que você pode ir para o próximo nível, se você acredita que você pode atrair mais clientes, que você pode fazer mais até do que você está fazendo, o seu cérebro vai reforçar isso, a sua mente vai reforçar isso, e você vai passar a acreditar e vai passar a fazer. Não tem como. Se você acredita, ninguém te segura. E como que eu faço então para poder identificar uma crença limitante? Eu preciso prestar atenção aos pensamentos automáticos diante dos desafios, né? Porque isso acontece diante dos desafios. E aí você pode consultar-se, né? Se isso é um fato ou uma interpretação minha. Isso é real ou eu tô imaginando isso? Observe como as influências influenciam suas ações ou decisão. Às vezes eu estou tendo influências nessa questão da decisão e está me atrapalhando o processo. E aí a gente avança para a questão da substituição consciente. Então, para cada crença limitante, eu preciso escrever uma nova afirmação fortalecedora. Por exemplo, eu não sou bom com dinheiro. Muitas pessoas falam isso. Ah, não sou bom com dinheiro e tal. Eu preciso mudar isso, eu preciso reprogramar isso. Como que eu faço? Em vez de falar que eu não sou bom com dinheiro, eu tenho que começar a falar, eu estou aprendendo a gerenciar as minhas finanças. No começo não vai ser fácil você fazer isso. Não vai ser fácil. Você vai ter que trabalhar isso, você vai ter que reafirmar isso. Às vezes você vai ter que pegar aquela borrachinha lá do GPS e soltar na tua mão, né, para você ir lembrando, para ter uma ancoragem sobre aquilo que você está fazendo. Então você tem que ir identificando e tendo que e tem que ir fazendo. O nosso terceiro ponto aqui é a questão da resiliência, que é a capacidade de permanecer firme diante dos desafios. A resiliência é uma das maiores provas de uma mentalidade inabalável. Ela não significa ignorar a dor ou a dificuldade, mas aprender a atravessar a crise sem perder o foco na visão. Por isso é importante você ter os seus objetivos, você definir os seus objetivos, definir onde você quer chegar. Porque quando você está focado onde você quer chegar, pode ter tempestade, né? O pessoal aí da São José dos Pinhais, Curitiba e região aí passou por uma tempestade ontem, né? E pelo que eu vi, foi algo muito forte, muito feio, né? E quantas vezes a gente passa por uma tempestade forte na nossa vida, parece que vai tirar toda a tua estrutura, toda a tua casa, tudo que você tem. E aí você faz o quê? Você desespera, você grita, você chora, ou você respira e se mantém pleno e fala assim: tem que começar? Bora começar. Só que eu não vou começar do zero porque eu já tenho experiência. A resiliência é isso. É a capacidade que você tem de passar pelo temporal, né, Esther, de recomeçar a sua vida depois de certa idade, né? Depois de uma boa vida vivida, né? E pleno.
né? E começar a fazer coisas que você não gostaria. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas o líder, ele tem que ter essa questão. Só que o líder tem que desenvolver mais rápido. Estou usando o exemplo da Esther, né? Porque a Esther teve que passar por esse processo de renovação, né? Ela teve que passar por essa metamorfose. E o que que acontece? Agora, os problemas que a Esther for enfrentar, esses problemas têm que ser resolvidos o mais rápido possível. Ela não pode demorar mais como ela demorou antes para poder se reinventar, porque ela já passou por esse processo. Agora, a Esther ela tem que virar a chave muito mais rápido, ajustar a rota dela muito mais rápido, porque agora ela já tem o conhecimento necessário para poder fazer. Então, essa é uma das questões, tá, do líder magnético, é a resiliência. E é essa capacidade de estar pleno depois da tempestade, né? Consciente. Como que eu desenvolvo a resiliência? Eu preciso praticar a acessibilidade consciente, reconhecer os desafios sem vitimismo, sem ficar contando historinha, sem ficar querendo que os outros façam as coisas por mim, sem vitimismo, tá? Essa é a grande questão da resiliência. Outro ponto importante ali da resiliência é a questão de você se concentrar na solução, não no problema. Vocês sempre vão ouvir falando aqui, tá? Sempre vocês vão ouvir eu falando. Foca na solução, não foca no problema. Vocês estão cansados de saber que tudo aquilo que a gente foca, a gente expande. Então, se eu ficar olhando para o problema, se eu ficar olhando para a dificuldade, eu vou ficar com o problema, eu vou ficar com a dificuldade ali na frente, não vou encontrar a solução. Quando eu foco na solução, eu encontro a solução, porque a solução estava muito mais fácil até do que eu imaginava. Então, eu preciso, como líder magnético, focar na solução e não nos problemas, tá? Outra coisa, criar um diário de vitórias, né, para você poder lembrar de todos os obstáculos. De repente, se você gosta de escrever, escreva. De repente, você vai criar na sua memória mesmo, mas você precisa lembrar das fases que você passou, do que você teve que superar, do que você teve que vencer, e sempre voltar nisso. Poxa, se eu já passei por um desafio maior, o que é esse momento que eu estou enfrentando agora? Não é nada perto do que eu já passei, nada perto do que eu já enfrentei. E vocês, né, já enfrentaram tantas coisas na vida de vocês para chegar onde vocês chegaram. Então, eu creio que não é pouca coisa que vai poder abalar vocês. Um líder magnético, ele não pergunta por que isso aconteceu comigo, mas sim o que eu posso aprender com isso. Essa é a mentalidade do líder magnético. Está enfrentando um problema? Está enfrentando um desafio? Está difícil para você? Está complicado? Casamento, finanças, seja lá o que for, o líder magnético, ele não vai perguntar o porquê que está acontecendo com ele. O líder magnético, ele vai querer saber o que que ele pode aprender, o que que ele pode se desenvolver a partir dessa situação. Como que eu posso crescer a partir dessa situação? Então, ó, olha o quanto é importante essa questão da mentalidade e por que que a mentalidade vai levar o líder para outro nível. Nosso terceiro ponto aqui é a questão da disciplina e da consciência, que é a base da mente inabalável. A disciplina é a ponte entre a visão e a realização. Então, lembra que eu tenho que definir meus objetivos para saber onde que eu quero chegar? O que que vai nutrir isso? O que que vai fazer com que eu chegue lá? É a disciplina. Então, os líderes, eles sabem que precisam construir algo maior. Cada um de vocês que está aqui, vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui porque é legal, eu quero estar ali junto com não sei quem, eu quero fazer parte só de status da mentoria. Não, vocês estão aqui porque vocês sabem que vocês precisam e querem construir algo maior. Eu estou aqui com vocês porque eu quero construir algo maior. E eu fico imaginando, até comentei com alguém essa semana passada, fico imaginando, assim, a hora que chegar o momento de todos vocês que estão aqui conseguirem já, né, multiplicar. Eu tenho uma meta, eu tenho uma meta que é de transformar 1 milhão de pessoas, mas eu sei que sozinho é difícil. Mas eu transformando a vida da Esther, da Maria Antônia, da Patrícia, da Elizabeth, do Douglas ali, da Aline, do Valdeci, de cada um que está aqui dentro da aula, e cada um que está aqui dentro da aula conseguir transformar a vida de 10, 20, 30, 100 pessoas, esse 1 milhão fica muito mais rápido. Esse 1 milhão fica muito mais fácil, esse 1 milhão de pessoas. Mas o meu objetivo está sendo cumprido.
mesmo que não seja sozinho, mas eu tenho outras pessoas fazendo aquilo. E é o desejo, é a vontade de cada um de vocês, né, de poder fazer alguma coisa. Então, nós estamos no processo. O líder magnético, ele tem essa base de disciplina, né? Porque os líderes sabem que precisam construir algo maior. A gente precisa deixar um legado. Cada um de nós já entendeu isso. Que nós precisamos deixar um legado, que nós precisamos deixar a nossa marca. Nós precisamos fazer alguma coisa. Mas como que eu desenvolvo, então, a disciplina? Eu preciso definir rotinas simples e aplicáveis. Qual que é o erro da maioria das pessoas? O erro da maioria das pessoas é elas querem complicar aquilo que é simples, aquilo que é óbvio. E às vezes o óbvio precisa ser dito. Então não tem que ficar inventando, não tem que ficar querendo criar coisa que não existe. É aquilo, é aquilo. Eu tenho que sair para caminhar, eu vou sair, vou caminhar. Eu tenho que fazer o meu devocional, eu tenho eu definir que eu vou ler um livro por mês, eu tenho que fazer aquilo. Não adianta eu ficar inventando. Não adianta eu querer fazer coisa que não vou conseguir cumprir. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Eu tenho que fazer isso. Eu defini que eu quero crescer, que eu quero me desenvolver. O que que eu preciso fazer? Eu preciso mudar meus hábitos? Quais hábitos eu vou acrescentar agora? É a leitura? Eu vou lá e vou ter que fazer. Ah, mas é chato, todo dia ter que ler. Pois é. Você quer chegar lá ou você quer ficar contando história? Ah, eu quero perder alguns quilinhos, né? Você vai fazer o quê? Você vai para uma academia? Você vai andar na rua? Você vai correr? O que que você vai fazer? Você vai melhorar a tua alimentação? O que que você vai fazer? Não adianta ficar contando historinha. Você tem que ser disciplinado, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Pronto. O líder tem que ter essa visão, né, de querer fazer, definir rotina simples e aplicar aquelas rotinas. Pronto. Não tem segredo, não tem que ficar enrolando. Criar pequenas vitórias diárias, né, para fortalecer a confiança. Poxa, todos os dias a gente tem algo que a gente pode fazer para celebrar e tal. Celebre, celebre. Mesmo que seja pequena, mesmo que pareça insignificante, é uma vitória, você conseguiu. Poxa, eu defini que eu ia ler um livro por mês e hoje eu comecei e li 5 páginas. Cara, celebra isso. São 5 páginas que você leu. Quem não lia nenhuma página é uma vitória. É uma vitória. Use lembretes, né, preliminares para se manter focado nos seus objetivos. Coloca aí, escreve na parede ali para mostrar o que que você tem que fazer, o que você tem que cumprir. Coloca uma coisa na frente do espelho, coloca na porta da geladeira, coloca na porta do carro, coloca aonde você vai ficar olhando toda hora. Põe esses lembretes aí para você manter o foco. Olha, não posso comer fora de horas. Olha, tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Coloca esses lembretes aí que vai fazer com que você realmente consiga alcançar seus objetivos e seja disciplinado. A consciência é o que separa quem sonha de quem conquista. Então, pequenas ações diárias feitas com excelência geram grandes resultados a longo prazo. Anotem isso para vocês não esquecerem. Quem sonha, a consciência é o que separa quem sonha de quem conquista. Então, pequenas ações fazem grandes diferenças. Grande diferença. E aí, para a gente finalizar nosso último tópico aqui, é o mindset de crescimento, né? Evoluindo constantemente. O mindset de crescimento é aquele que vê o desenvolvimento como um processo contínuo e não como um destino final. O mindset é como pensamos. Você vai encontrar aí a maioria das pessoas falando que mindset é mudança de mentalidade, tá? Mindset é a mudança na forma que você pensa. Não adianta você mudar a mentalidade, mas continuar pensando daquela forma antiga. Você vai ter que mudar a forma que você pensa, a forma que você vê as coisas. Então, o mindset ele é mais profundo do que a própria mudança de mentalidade. É uma coisa mais profunda. Dificilmente você vai ver alguém falando disso, tá? Mas eu estudei porque eu tive que escrever sobre isso e eu sei muito bem que o mindset é a mudança da forma como você pensa, de como você enxerga as coisas. Então, ela é muito, muito mais profunda do que a própria mudança de mentalidade. Pode acontecer de você mudar a mentalidade, mas não mudar a forma que você pensa. Então, como cultivar o mindset de crescimento? Aprenda algo novo todos os dias, busque feedbacks em vez de evitá-lo, celebre pequenas conquistas ao longo do caminho, substitua o pensamento de eu não consigo por ainda não consigo, mas estou aprendendo,
né, ou já estou aprendendo já diretamente. Isso vai fazer com que você consiga construir ali a sua rotina e comece a acreditar em você mesmo. E eu quero deixar aqui algumas atividades, uma atividade, na verdade, para vocês fazerem, para que vocês possam crescer com a aula de hoje. Primeiro, escreva 3 limitações que você tem identificado na sua vida, substitua cada uma delas por uma nova crença fortalecedora. Aí você vai criar uma lista com 5 pequenas ações diárias que comprovam essa nova mentalidade. E aí eu gostaria que vocês compartilhassem ou comigo diretamente, ou com algum colega da mentoria, ou até mesmo no grupo da mentoria, tá? Eu vou passar para vocês o PDF com a atividade. Quem está assistindo a aula gravada está aí disponível para baixar bem embaixo da aula aí, para vocês fazerem essa atividade aqui, beleza? E para a gente fechar, a mentalidade de líder não nasce pronta, ela é construída todos os dias através da disciplina, através da resiliência e do crescimento contínuo. Então, quando eu adoto essa nova forma de pensar, eu me torno um verdadeiro imã de oportunidades. Aí as coisas começam a vir de forma natural, né? Capaz de atrair, inspirar e liderar pessoas para um futuro de conquistas. E esse é um ponto importante, né? A gente conseguir liderar com capacidade, a gente conseguir liderar as pessoas de forma concreta, né? Realmente como resultado, né? Tem várias pessoas se levantando como líderes hoje, vendendo uma imagem, vendendo uma coisa, usando o nome de Deus, fazendo um monte de coisa, e no fundo, a pessoa não vive aquilo que ela está vendendo ali. E não gera nenhum tipo de transformação, né? Gera mais frustração para as pessoas. Mas que nós possamos ser cada dia mais líderes magnéticos e que nós possamos inspirar outras pessoas.